Tanto é que gastaram muito para que algo fizesse realidade na vida deles, algo que preenchesse o vazio. E é interessante que quando nós olhamos para o texto do apóstolo Paulo aqui em Efésios, nós vemos que a redenção, o conhecimento que o apóstolo Paulo diz, a herança que nós temos em Cristo Jesus, não são coisas ocultas no sentido de encontrados em livros mágicos, nem sequer conceitos abstratos ou então experiências passageiras. Mas é uma realidade concreta. A realidade concreta e eterna daqueles que estão em Cristo Jesus. E nessa noite o meu convite para você é que nós reparemos no texto bíblico e percebamos que tudo aquilo que Deus havia prometido na eternidade se cumpre em Cristo Jesus e se torna real. E os éfesos perceberam isso. Aqueles homens habitantes daquela cidade entenderam de fato a mensagem do Evangelho. Os primeiros versículos nos falam que eles eram santos, que receberam a mensagem do Evangelho. Aqueles homens certamente deviam ter vivido na idolatria a Diana, a deusa que comandava a cidade de Éfeso. Certamente eles deveriam ter passado naquele templo grandioso, considerado uma das 8 maravilhas do tempo antigo. Aqueles homens certamente tinham vivido a idolatria. As mulheres certamente deviam ter vivido essa mesma idolatria, porque era comum no templo de Artemis ou Diana, as pessoas ou as mulheres se darem as relações sexuais em adoração à sua deusa. Mas agora eles eram diferentes. Eles tinham sim um passado ligado ao ocultismo, mas eles receberam o Evangelho. Conheceram aquele que é a resposta àquilo que eles tanto buscavam. Paulo pregou o Evangelho a eles. Eles se converteram. E anos depois eles recebem esta carta que nós estamos lendo nessa noite. E essa carta não parece tratar de um problema específico, talvez como a carta de Romanos, que fala sobre o problema de judeus e gentios convivendo juntos, ou como a carta de Paulo aos Filipenses, que diz: acautelai-vos dos falsos mestres, dos cães. Não, Efésios parece trazer uma mensagem de edificação e fortalecimento à igreja. Efésios parece trazer uma mensagem de que a nova vida está em Cristo Jesus e a igreja se constrói a partir de Cristo Jesus. A carta de Efésios é uma carta eclesiológica. É uma carta onde nós podemos aprender muito sobre o que é ser igreja, como viver em igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo, o que se torna importante para Paulo é que os efésios se lembrem mais uma vez daquilo que Deus fez. É por isso que o verso de número 3 fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Paulo quer lembrá-los do que Deus planejava e fez na eternidade. Paulo quer trazer o louvor a Deus quando chama eles a bendizerem a Deus por Cristo Jesus, que executou o plano de Deus Pai. E nos versos 13 e 14, como o Espírito Santo selou isso em nosso coração. E que nós só temos entendimento por esse agir do Espírito Santo em nós. Dessa forma, o ocultismo já não era mais importante. Por isso queimaram os seus livros. Nem sequer a busca pelo extraordinário ou o sobrenatural vazio, mas aquilo que Deus fez, isso era importante. E nos versos que nós veremos hoje, então, o foco é Jesus. O foco é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que nele Deus realizou, cumpriu os seus propósitos, e que nós, os crentes nele, recebemos benefícios eternos, já comentados neste culto, já lidos neste culto, e de agora em diante nós veremos nessa exposição como isso é especial. Por isso, nessa noite, me permita compartilhar com o seu coração: em Jesus
tudo se faz real. Aquilo que tanto aguardávamos é possível ter, porque em Jesus tudo se faz real. E eu faço esse contraste de realidade com mistério, porque no Novo Testamento, praticamente 27 vezes a palavra mistério aparece. Dessas 27 vezes, 20 vezes é do apóstolo Paulo. E dessas 20 vezes, 6 estão aqui na carta de Paulo aos Efésios. Então, é natural que nós olhemos para este livro e entendamos que o apóstolo Paulo quer combater essa ideia de mistério e ocultismo da Diana ou de Artemis com a realidade que se faz em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto dessa noite: em Jesus nós temos real redenção. Do verso 7 ao verso 8, o apóstolo Paulo começa o seu argumento, o seu chamado de louvor por Cristo Jesus, dizendo: no qual nós temos a redenção. Ele se refere a Jesus para dizer sobre uma libertação. Redenção é isto: é a libertação da escravidão do pecado. Redenção possui exatamente essa ideia de pôr em liberdade alguém que está preso e vai ser posto em liberdade por meio de um pagamento. E ele diz mais: esse pagamento não foi barato, pelo contrário, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Para judeus e gentios, a ideia de sacrifício não era estranha. Os judeus tinham um sistema de sacrifícios extremamente complexo. Se você já leu Levítico, você vai entender o que eu estou dizendo. Os gentios que não eram judeus também conheciam a ideia de sacrifício. Normalmente era necessário matar um animal, ou até mesmo sacrifícios humanos, para aplacar a ira de um Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala: olha, em Cristo Jesus a redenção pelo seu sangue, isso não é novo para eles, a ideia de sacrifício. Mas o que torna maravilhoso as palavras do apóstolo Paulo é quando ele continua dizendo: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Reverendo Avelar falou algo extremamente importante nessa noite na leitura de Romanos 3. Nós não temos apenas a remissão dos nossos pecados, mas nós também temos, ou melhor, não temos só a redenção, mas nós temos a remissão dos nossos pecados por Cristo Jesus, que nos perdoou. E o que era novidade para as pessoas era entender que aquele que se sacrifica é aquele que também oferece perdão. O que era novidade para aqueles homens e para nós é: aquele que sacrifica é aquele que tem poder para dizer: os seus pecados estão perdoados. As palavras do apóstolo Paulo se tornam maravilhosas ao entendermos que, enquanto a redenção é a causa, o perdão é o efeito. E como aquelas pessoas precisavam ouvir isso? Como aquelas pessoas precisavam entender que Deus em Cristo Jesus trouxe uma nova vida que perdoou todos os seus pecados. E o texto vai dizer vários nomes para pecados, como pecados, transgressão, ou talvez um equívoco. Na língua grega existe transgressão, um andar errado, um pecar. A ideia, portanto, do apóstolo Paulo é: em Cristo, numa relação íntima com Ele, nós temos total perdão, dos pecados mais graves aos mais pequenos. E redenção e perdão assim só é possível, como diz o texto, segundo a riqueza da sua graça. Riqueza tal que só há em Deus. Essa riqueza da graça de Deus é abundante, é cheia, é repleta. O texto diz então que Deus estende a sua graça de acordo com aquilo que Ele tem em si mesmo. Ele é rico em si mesmo, Ele é bondoso em si mesmo. Em outras palavras, Deus não fica contando moedinhas para estender a sua graça sobre nós. Se você me permitir, eu gostaria de trazer uma imagem para deixar mais claro. Quantos aqui se lembram do tio Patinhas?
Tio Patinhas era um personagem extremamente icônico, porque ele era dono de muitas riquezas e ao mesmo tempo ganancioso, seguro para alguns. Deus não é como o tio Patinhas, ou nem sequer mesquinho, ganancioso, mas Deus é pródigo em derramar graça, em derramar bondade, generosidade sobre nós. E o texto está dizendo isso. O perdão, a redenção que nós temos em Cristo Jesus é por causa da sua rica graça. É porque é abundante. Porque vai além daquilo que nós podemos compreender. Então, continua dizendo, Ele não apenas nos deu o benefício de sermos perdoados, sermos libertos, mas Ele nos deu sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência, queridos, são sinônimos, praticamente. As duas palavras não têm muita diferença. No entanto, há uma ideia do apóstolo Paulo em dizer: Deus nos deu um conhecimento teórico e um conhecimento prático. Na verdade, o apóstolo Paulo quer dizer assim: a graça de Deus providenciou para nós, para o seu povo, todo tipo existente de percepção, de sabedoria, para poder discernir o mistério de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus nos faz entender quem é Cristo Jesus. E esse grande mistério, que mais à frente nós vamos compreender ainda melhor. Mas na prática eu já queria te propor algumas lições. A primeira delas, reconhecer o tamanho do perdão de Deus em Jesus nos leva a louvá-lo. Quando nós compreendemos este texto, nós perceberemos o quanto nós fomos perdoados. Mas se nós não percebermos o quanto nós fomos perdoados, nós não louvaremos a Deus como digno de tal adoração. Se você entrar por aquelas portas, cheio de mérito em si mesmo, achando que você por si mesmo conseguirá algo da parte de Deus por si, você será o mais infeliz de todos os homens. Porque o texto está nos dizendo que nós temos redenção e remissão dos nossos pecados pela riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. E só louva a Deus da maneira correta aquele que se vê em Cristo Jesus, destituído dos méritos próprios e confiando nos méritos do nosso Salvador. Precisamos entender e compreender então que o nosso fervor espiritual não é medido por mãos levantadas. O nosso fervor espiritual não é medido por orações grandiosas ou por atos piedosos. Não, o nosso fervor e a nossa piedade vem da compreensão do quanto somos indignos de tamanha salvação e nos achegamos ao trono da graça em momento oportuno para sermos achados pelo nosso Deus. É entender que nós fomos alvos de redenção gratuita pelo um preço grandioso, Cristo Jesus na cruz. É entender que houve perdão para nós embora os nossos pecados. É entender que há bênçãos maravilhosas para nós em Cristo Jesus. O que temos em Deus é tão grandioso, meus queridos, quanto qualquer ato extraordinário que possamos ver, fazer ou ter. A redenção, o perdão, a graça de Deus precisam nos maravilhar mais. A gente precisa ficar mais boquiaberto com aquilo que Deus faz. E é importante que nós nos maravilhemos com o grandioso, extravagante amor de Deus por nós, o seu povo, a sua igreja. E ainda na prática, a graça de Deus proveu redenção e perdão, como também percepção e entendimento, discernimento. Em outras palavras, para viver é preciso não somente ter os benefícios da graça, mas os benefícios da sabedoria e do conhecimento. Em nossa vida, Deus é tão bom que Ele nos salvou, mas diariamente Ele nos dá a sabedoria de vivermos olhando para Ele, conhecendo quem Ele é. Em Jesus nós temos real redenção, mas em segundo lugar, em Jesus nós temos real conhecimento. O versículo de número 9 e 10 nos diz que essa sabedoria e prudência
E Deus agiu ainda desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Jesus, Deus revelou um grande mistério. E eu sei que no evangelicalismo brasileiro essa palavra ela é interessante. Mistério. Tudo parece que é mistério. Só que para as escrituras, irmãos, mistério não tem nada a ver com o que está no nosso evangelicalismo brasileiro hoje. Mistério não tem nada a ver com um passe, com cair, com manto, com receber um sopro, com um ato mágico. Não, nas escrituras, quando nós lemos a palavra mistério, tem relação com Cristo Jesus. Tem relação com a salvação que Deus revelou em Cristo Jesus. E especificamente em Efésios, tem a ver com a salvação que Deus deu em Cristo Jesus, ao ponto de unir gentios e judeus em um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Então, o mistério para as escrituras é o plano maravilhoso de Deus se cumprindo na pessoa de Cristo Jesus. Paulo disse isso a Timóteo, não foi? Grande é o mistério da piedade, que Deus se fez como um de nós, assumiu a carne. Então, mistério não tem a ver com essas questões criativas que nós vemos hoje em dia, não. Mistério tem a ver com o fato de que Cristo Jesus nos deu salvação e uniu em si mesmo todas as coisas. E o texto está nos dizendo isso. Ele nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Em Cristo Jesus nós conhecemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A salvação, ou a sua glória por meio de Cristo Jesus. E Ele revelou ao seu povo que a salvação é tão somente por Ele. É por Cristo. Cristo era a base e o objetivo desse mistério. E os efésios já haviam entendido isso quando Paulo pregou uma vez, mas parece que novamente eles estão necessitando ouvir. E vamos concordar, né? Nunca é o bastante. A gente sempre precisa ouvir mais sobre a respeito de Cristo Jesus. E de fato nós precisamos ser lembrados que a salvação é um mistério. Nós estamos aqui por causa desse grande mistério, que foi nos revelado na pessoa de Cristo, e que não existe mérito algum em nós e no nosso próprio conhecimento. Foi isso que Paulo entendeu em Romanos 11, não foi? Se ele pudesse pensar um plano maravilhoso, ele nunca pensaria neste plano, porque este plano é sobrenatural, é transcendente. O próprio Deus planejou, o próprio Deus mandou Jesus e nos permitiu conhecê-lo para que fôssemos salvos. Em Cristo nós temos conhecimento de tão maravilhosa, poderosa, grandiosa salvação. Como também temos a certeza de que toda a história é sobre Cristo Jesus. O texto nos diz que, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, nos melhores dos tempos, Cristo se fez como um de nós, e todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e anotasse algumas coisas. Perceba do versículo 3, ou melhor, do versículo 1 até o versículo 14, quantas vezes o apóstolo Paulo repete em Cristo Jesus, ou se refere a Cristo Jesus. Versículo de número 1, fiéis em Cristo Jesus. Versículo de número 3, nas regiões celestiais em Cristo. Versículo de número 4, assim como Ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Versículo de número 5, por meio de Jesus Cristo. Versículo de número 6, nos concedeu gratuitamente no amado Cristo. Versículo 7, no qual temos a redenção. Versículo de número 9, em Cristo, de fazer convergir nele. Versículo 11, nele. Versículo 12,
esperamos em Cristo, versículo 13, em quem também vós depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quantas vezes aparece aí? 10 vezes. Por 10 vezes o apóstolo Paulo faz questão de mencionar a pessoa de Cristo, ou o que nós temos em Cristo. É por isso que os comentaristas vão dizer que esse trecho da carta talvez seja o clímax do entendimento de que na pessoa de Cristo nós temos todas as coisas e tudo acontece para a glória da própria pessoa de Cristo. Deus planejou, arquitetou, administrou o passado, o presente e o futuro, todas as coisas do céu, coisas da terra. A amplitude cósmica volta para Cristo Jesus. Talvez à luz de Colossenses capítulo de número 1, quando o apóstolo Paulo diz que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus e quer sobre a terra. Tudo foi reconciliado, tudo foi ligado, todas as coisas estão convergindo em Cristo Jesus. A vitória de Cristo. Tudo é sobre Cristo, presente, passado e futuro. Em sua obra na cruz, em sua exaltação, todas as coisas já foram colocadas sob o seu domínio. Deus o deu como cabeça da igreja. A autoridade de Jesus é inquestionável. Os seus poderes espirituais que antes escravizavam a humanidade foram destruídos por sua morte e ressurreição. Os crentes hoje, nós vivemos na certeza da vitória de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo opera em nós, capacitando-nos a resistir no meio da batalha contra os adversários espirituais. E no entanto, embora essa realidade já esteja estabelecida, ela ainda aguarda a sua consumação. Cristo reina hoje. Cristo ainda consumará todas as coisas. Cristo selou na cruz a sua vitória, mas um dia ele ainda voltará e consumará plenamente. Quando Cristo voltar, todas as coisas certamente estarão sobre os seus pés. Então nós vivemos entre esses dois tempos. A era messiânica já foi inaugurada, mas ainda aguardamos o retorno glorioso do nosso Salvador. E o fato do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Lembre de uma coisa: Cristo reina. Cristo voltará. E Cristo triunfará sobre tudo e todos, para todo sempre. E você só sabe disso porque Deus o revelou. Se Ele não tivesse feito, você não saberia. Em Jesus nós temos real conhecimento. Na prática, isso deve nos humilhar diante de Deus. Nós temos conhecimento da salvação, isso de forma alguma poderia então nos orgulhar, mas nos humilhar. Paulo sempre lutou contra isso em suas cartas, sobre esse orgulho, essa soberba própria. Em Filipenses ele coloca o seu currículo, no final ele diz: tudo eu considero refúgio, lixo, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais humildes deveríamos ser. Eu lembro de quando eu entrei no seminário. Todo primeiro anista, quando entra lá no seminário, ele gosta de falar sobre teologia. Principalmente porque ele leu talvez as institutas, leu lá os símbolos de fé, e ele sabe um pouquinho mais. No entanto, quando ele chega no primeiro ano, ele está falando bastante. No segundo, ele está duvidando um pouquinho. No terceiro, ele ainda está duvidando. No quarto, ele aprendeu que ele não sabe nada. Irmãos, quanto mais nós temos conhecimento,
E quanto mais Deus dê graça para nós conhecermos quem Ele é, e a respeito de Cristo Jesus, e a respeito da sua salvação cósmica em Cristo Jesus, mais humildes nós devemos ser. Mais quebrantados nós devemos ficar. Porque não foi por nós. Não foi a minha cognição, nem a sua cognição, mas foi Deus em graça que revelou a você. Não permita que o conhecimento que você tem do Senhor seja alimento para um ídolo do seu coração. Não permita com que o conhecimento que você tem leve a você menosprezar as pessoas que estão ao seu lado, que talvez não conhecem tanto quanto você. Antes, leve ao discipulado. Antes, seja alguém que possa ser espelho para que essa pessoa cresça em maturidade, em conhecimento do Senhor. E que o conhecimento de Deus em você, em mim, em nós, leve-nos a louvarmos, engrandecermos, adorarmos a Deus, porque Ele se revelou a nós. Como eu disse nessa manhã, o Salmo 19 é lindo, porque ele me lembra que Deus se revelou para mim. Então eu preciso adorá-lo, bendizê-lo, por tudo que eu conheço dele, porque veio dele e não veio de mim. E por último, em terceiro lugar, em Jesus nós somos feitos herança. Versículo de número 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Paulo não se cansa de registrar os benefícios que nós temos em Jesus. Nele nós temos redenção, remissão dos nossos pecados, conhecimento, mas também fomos feitos herança e predestinados por Deus. A ideia aqui do apóstolo é ressaltar que em Jesus nós somos feitos propriedade de Deus. Essa ideia de herança não é uma ideia de receber algo, mas é a ideia de ser propriedade do Senhor. A imagem de herança acompanha o Antigo Testamento, que retrata a herança como pertencimento. Desta forma, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é: em Cristo nós nos tornamos propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus. E neste pertencimento, nós temos garantia de bênçãos sem medida. Fomos feitos herança, propriedade por meio da sua soberania, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. De maneira muito simples, foi porque Deus quis. Vontade tal, desejo tal, que lhe pertence e não é nosso. Deus não agiu por capricho, Deus não agiu por retribuição aos seus méritos, mas Deus simplesmente agiu porque Ele teve vontade de nos salvar e de nos possuir. Ele quis assim. E o apóstolo Paulo, ele usa essas palavras para dizer tão somente que Deus nos escolheu em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. E percebe, essa é a segunda vez que ele diz isso, não é? Lá nos primeiros versos, ele já havia falado. Versículo de número 6, ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e para o louvor da glória de sua graça. E agora pela segunda vez ele diz que em Cristo nós fomos redimidos, nós fomos remidos nos nossos pecados, nós temos conhecimento e nós fomos feitos herança a fim de sermos para o louvor da sua glória. E no final do versículo de número 14 ele diz: em louvor da sua glória. John Stott diria que nós fomos feitos possessão de Deus, que foi redimida para o louvor da glória de Deus tão somente. Não há outro motivo a não ser a glória de Deus. E a primeira pergunta do catecismo qual é? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e
gozá-lo para sempre, ter alegria nele para sempre. Nós fomos feitos para a glória de Deus, fomos criados para a sua glória, nós somos remidos para a sua glória, seremos ressuscitados para a sua glória e viveremos eternamente para a glória de Deus. E quando Paulo diz, nós os que de antemão esperamos em Cristo, a grande discussão, mas a maneira mais simples é: você que tem o conhecimento de quem Cristo é, continue louvando ao Senhor, continue bendizendo o nome de Deus. É a explicação mais simples. Paulo não está fazendo uma divisão de judeus e gentios, nem sequer colocando um em primeiro e depois os outros em segundo, mas ele está dizendo: todos nós que temos conhecimento de quem Deus é, o louvaremos. Na prática, eu quero lhes propor algumas lições. A primeira delas: viva com segurança de pertencer a Deus. Viva com segurança, porque se nós fomos feitos herança de Deus, isso significa que pertencemos para alguma coisa. Nós não teremos segurança. A nossa segurança está na identidade firmada em Cristo Jesus. Então, quando você se sentir inseguro ou sem propósito, lembre-se, você é propriedade do Deus soberano, chamado para viver para a glória dele. Em Cristo Jesus você foi feito propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A glória de Deus deve ser o nosso maior propósito. Paulo é enfático: fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Se tudo o que somos e temos pertence a Ele, nossas decisões diárias devem refletir esse propósito. Portanto, antes de fazer qualquer coisa, sempre pergunte: isso glorificará o Senhor? Isso trará glória ao nome de Deus? Nas suas ações em sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, viva de modo que Cristo seja exaltado através da sua vida. Há algumas semanas eu conversava com uma mãe que precisava lidar com o seu filho em uma alta complexidade. E a oração dela tem sido a seguinte: que Deus me permita ser a imagem de Cristo Jesus para a vida deste meu filho, para que Deus seja glorificado e Cristo também. Irmãos, que nós busquemos a glória de Cristo em todos os momentos. E por fim, reconheça que a sua salvação é fruto da soberania de Deus. A nossa eleição e salvação não depende de méritos próprios, mas do propósito eterno de Deus. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, conforme a sua sabedoria perfeita. Isso nos deve levar à gratidão. Responda a Deus com adoração e gratidão. Lembre-se de que tudo é pela graça e não por merecimento. Então eu gostaria de terminar dizendo que toda a nossa redenção, todo o nosso conhecimento, o nosso pertencimento a Deus estão firmados em Cristo. Não há nada que nos torne dignos de tão grande salvação, mas tão somente a graça. Foi isso que em Cristo Deus fez. Jesus é a realidade suprema. Ele faz com que todas as coisas se tornem reais. Não é uma teoria, não é um conceito, não é um livro de magia comprado talvez por 1 ou 2 denários. E aqueles efésios fizeram bem em queimar tudo aquilo. Porque de fato tudo se faz real na pessoa de Cristo Jesus. Redenção é completa, o conhecimento é verdadeiro e a nossa herança é eterna. Não há salvação fora de Cristo, não há segurança fora de Cristo, não há esperança fora de Cristo. A cruz foi o divisor de águas da história. Lá Jesus derramou o seu precioso sangue para remir a minha vida e a sua vida, ainda que indignos. E a sua ressurreição confirmou a sua vitória sobre o pecado e a morte. E a sua exaltação nos garante que tudo está convergindo para Ele. Se os efésios buscavam mistérios e respostas no extraordinário, Paulo os lembrou que a única realidade que importa é aquela que está em Cristo Jesus. Então a pergunta que fica para nós hoje, fechando tudo, é: será que a gente não tem vivido na busca do extraordinário como os efésios?
Será que a gente não está esperando o sobrenatural como os efésios, quando na verdade a mensagem da cruz é tão real para nós? Em Cristo a redenção, em Cristo a remissão, em Cristo a conhecimento real, em Cristo nós somos possessão de Deus, fazemos parte do povo de Deus. Se você ainda não fez, ou ainda não compreendeu isso, deixa eu te dizer, você está vivendo ilusão. Você está gastando dinheiro em livro de ocultismo. E talvez não seja livro de ocultismo, mas seja qualquer outra coisa que você esteja pondo o seu coração. É ilusão. É vaidade de vaidade. É uma busca mágica que não vai te levar a lugar nenhum. Se arrependa. Olhe para Cristo Jesus. Nele há a real salvação para você. E se você já compreende quem é Cristo Jesus, já reconhece a salvação em Cristo Jesus, já reconhece a realidade de Cristo Jesus, louve, bendiga, levante a sua voz, adore ao Senhor com tudo que você tem. Não entre por aquelas portas cabisbaixo, mas entre por aquelas portas vindo por um momento mais especial da sua semana, louvar o Deus que te salvou em Cristo Jesus. A mensagem permanece a mesma para todas as épocas. Não há salvação, não há redenção, não há esperança fora de Cristo. Se você não crê, se arrependa. Se você crê, louve, bendiga e exalte o nome do Senhor.